Vamos considerar, durante alguns instantes, os textos desta missa de terça-feira de Paixão para aprendermos a distinguir o endeusamento bom do endeusamento mau. Vamos falar de humildade, porque esta é a virtude que nos ajuda a conhecer simultaneamente a nossa miséria e a nossa grandeza. A nossa miséria salta à vista com demasiada evidência. Não me refiro às limitações naturais, a tantas aspirações grandes com as quais o homem sonha e que porventura nunca conseguirá realizar, mesmo que seja só por falta de tempo. Penso em tudo o que fazemos mal, nas quedas, nos erros que poderiam evitar-se e não se evitam. Estamos a experimentar constantemente a nossa ineficácia. Mas, às vezes, parece que todas estas coisas se juntam e se nos manifestam como um relevo maior, para que nos apercebamos de quão pouco somos. Que fazer? Expecta Dominum. Espera no Senhor. Vive de esperança. Sugere-nos a Igreja com amor e com fé. Viriliter age. Porta-te veronilmente. Que importa que sejamos criaturas de lodo se temos a esperança posta em Deus? E se alguma vez a alma sofre uma queda, um retrocesso, não é necessário que isso aconteça. Aplica-se-lhe o remédio, como se procede normalmente com a saúde do corpo, e recomeça-se de novo. Não reparastes como as famílias que possuem alguma peça frágil e decorativa de valor, um jarrão, por exemplo, o rodeiam de cuidados para que não se quebre? Até que um dia o menino, ao brincar, atira-o ao chão e aquela recordação preciosa parte-se em bocados. O desgosto é grande, mas logo a seguir procura-se arranjá-lo. Recompõe-se, colocam-se os pedaços com todo o cuidado e, uma vez restaurado, fica tão bonito como dantes. No entanto, se o objeto é de louça ou simplesmente de barro cozido, habitualmente bastam uns gatos, uns arames de ferro ou de outro metal que mantêm unidos os bocados, e a peça, assim reparada, ganha um encanto original. Levemos isto à vida interior. Perante as nossas misérias e os nossos pecados, perante os nossos erros, mesmo que sejam pela graça de Deus, de pouca monta, recorramos à oração e digamos ao nosso Pai: Senhor, na minha pobreza, na minha fragilidade, neste meu barro de vasilha quebrada, põe-me, Senhor, uns gatos, e com a minha dor e o teu perdão serei mais forte e mais gracioso do que dantes. Uma oração consoladora para a repetirmos quando se parta este nosso pobre barro. Não nos admiremos por sermos tão fracos. Não ficamos chocados pelo facto de verificarmos que quebramos por coisas de nada. Confiemos no Senhor, que tem sempre auxílio preparado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A ninguém. Tratando deste modo como o nosso Pai do céu, não sintamos medo de ninguém nem de nada. Para ouvir Deus. Se recorrermos à Sagrada Escritura, vemos como a humildade é um requisito indispensável para nos dispormos a ouvir Deus. Onde há humildade, há sabedoria, explica o livro dos Provérbios. A humildade consiste em nos vermos como somos, sem disfarces, com verdade. E ao compreendermos que não valemos quase nada, abrimos-nos à grandeza de Deus. Esta é a nossa grandeza. Que bem o compreendia Nossa Senhora, a Santa Mãe de Jesus, a criatura mais excelsa de todas as que existiram e hão de existir sobre a terra.
Maria glorifica o poder do Senhor, que depôs do trono os poderosos e elevou os humildes, e canta que nela se realizou, uma vez mais, esta providência divina, porque olhou para a baixeza da sua escrava. Portanto, eis que, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria manifesta-se santamente transformada no seu coração puríssimo, em face de humildade de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. A humildade da Virgem é consequência desse abismo insondável de graça que se opera com a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade nas entranhas da sua mãe sempre imaculada. Quando São Paulo evoca este mistério, irrompe também num hino de júbilo que hoje poderemos saborear com vagar. Tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, o qual, tendo a natureza de Deus, não foi por usurpação, mas por essência, o ser igual a Deus, e não obstante, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e reduzido à condição de homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, propõe-nos com muita frequência na sua pregação o exemplo da sua humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, para que tu e eu aprendamos que não há outro caminho, que só o conhecimento sincero do nosso nada é capaz de atrair sobre nós a graça divina. Por nós, Jesus veio padecer fome e alimentar-nos, veio sentir sede e dar-nos de beber, veio vestir-se da nossa mortalidade e vestir-nos de imortalidade, veio pobre para nos tornar ricos. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça, ensina o apóstolo São Pedro. Em qualquer época, em qualquer situação humana, não existe, para viver vida divina, senão o caminho da humildade. Será que o Senhor se regozija com a nossa humilhação? Não. Que lucraria com o nosso abatimento aquele que tudo criou e mantém e governa tudo o que existe? Deus só deseja a nossa humildade, que nos esvaziemos de nós próprios para Ele nos poder encher. Pretende que não lhe levantemos obstáculos, a fim de que, falando ao modo humano, caiba mais graça sua no nosso pobre coração. Porque o Deus que nos inspira a ser humildes é o mesmo que transformará o nosso corpo de miséria, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele poder com que pôde também sujeitar a si todas as coisas. Nosso Senhor faz-nos seus, endeusa-nos com um endeusamento bom. A soberba, o inimigo. E o que é que impede esta humildade, este endeusamento bom? A soberba. Esse é o pecado capital que leva ao endeusamento mau. A soberba induz-nos a seguir, talvez até nas questões mais pequenas, a insinuação que Satanás fez aos nossos primeiros pais. Abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Lê-se também na Escritura que o princípio da soberba é afastar-se de Deus. Na verdade, este vício, uma vez arraigado, influi em toda a existência do homem até se converter no que São João chama superbiae vitae, soberba da vida. Soberba de quê? A Escritura Santa mostra-nos alguns traços, simultaneamente trágicos e cômicos,
para estigmatizar a soberba. De que te ensoberbeces, pó e cinza? Já em vida vomitas as entranhas. Uma ligeira enfermidade, o médico sorri. O homem que hoje é rei, amanhã estará morto. Quando o orgulho se apodera da alma, não é estranho que atrás dele, como pela arreata, venham todos os vícios, a avareza, as intemperanças, a inveja, a injustiça. O soberbo procura inutilmente arrancar Deus, que é misericordioso com todas as criaturas, do seu trono, para se colocar lá ele, que atua com entranhas de crueldade. Temos de pedir ao Senhor que não nos deixe cair nesta tentação. A soberba é o pior dos pecados e o mais ridículo. Se consegue atormentar alguém com as suas múltiplas alucinações, a pessoa atacada veste-se de aparências, enche-se de vazio, envaidece-se como o sapo da fábula que inchava o papo, cheio de presunção, até que rebentou. A soberba é desagradável, mesmo humanamente, porque o que se considera superior a todos e a tudo está continuamente a contemplar-se a si mesmo e a desprezar os outros que lhe pagam na mesma moeda, rindo-se da sua fatuidade. Ouvimos falar de soberba e talvez pensemos numa atitude despótica e avassaladora, com grande barulho de vozes que aclamam o triunfador que passa, como um imperador romano, debaixo dos altos arcos, inclinando a cabeça, pois teme que a sua fronte gloriosa toque o alvo mármore. Sejamos realistas. Este tipo de soberba só tem lugar numa fantasia louca. Temos de lutar contra outras formas mais subtis, mais frequentes. O orgulho de preferir a própria excelência à do próximo. A vaidade nas conversas, nos pensamentos e nos gestos. Uma suscetibilidade quase doentia que se sente ofendida com palavras ou ações que não são de forma alguma um agravo. Tudo isto, sim, pode ser, é, uma tentação corrente. O homem considera-se a si mesmo como o sol e o centro dos que estão ao seu redor. Tudo deve girar em torno dele. Por isso, não raramente acontece que ele recorre, com o seu afã mórbido, à própria simulação da dor, da tristeza e da doença, para que os outros se preocupem com ele e o mimem. A maior parte dos conflitos que se apresentam na vida interior de muitas pessoas fabrica-os a imaginação. É que disseram isto ou aquilo, são capazes de pensar aquele outro, não me consideram. E essa pobre alma sofre graças à sua triste fatuidade, com suspeitas que não são reais. Nessa aventura desgraçada, a sua amargura é contínua e procura desassossegar os outros porque não sabe ser humilde, porque não aprendeu a esquecer-se de si mesmo para se entregar generosamente ao serviço dos outros, por amor de Deus. Um borrico por trono. Recordemos de novo o Evangelho e olhemos o nosso modelo, Jesus Cristo. Tiago e João, por intermédio de sua mãe, pediram a Cristo para se sentarem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os outros discípulos indignam-se. E o que é que responde Nosso Senhor? Quem quiser ser o maior, há de ser vosso criado. E quem de entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida para a redenção de muitos. Noutra ocasião, a caminho de Cafarnaum, Jesus ia, talvez como noutras jornadas, à frente de todos. E quando já estavam em casa,
Jesus perguntou-lhes: De que vinhais vós discutindo pelo caminho? Eles, porém, calaram-se porque, no caminho, tinham discutido entre si, uma vez mais, qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, faça-se o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, pô-lo no meio deles e, depois de o abraçar, disse-lhes: Todo o que receber um destes meninos em meu nome, a mim recebe, e todo o que me receber a mim, não só me recebe a mim, mas também àquele que me enviou. Não vos encanta este modo de proceder de Jesus? Ensinava-lhes a doutrina e, para que a entendam, dá-lhes um exemplo vivo. Chama um menino daqueles que estariam a correr pela casa e estreita-o contra o seu peito. Este silêncio eloquente de Nosso Senhor já disse tudo. Ele ama os que se fazem como meninos. Em seguida, acrescenta que o resultado desta simplicidade, desta humildade de espírito, é poder abraçá-lo a ele e ao Pai que está nos céus. Quando se aproxima o momento da sua paixão, e Jesus quer mostrar de um modo gráfico a sua realeza, entra triunfalmente em Jerusalém, montado num burrico. Estava escrito que o Messias havia de ser um rei de humildade. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti manso, montado sobre uma jumenta e um jumentinho, filho da que leva o jugo. Agora, na última ceia, Cristo preparou tudo para se despedir dos seus discípulos, enquanto estes se envolviam pela 100ª vez na disputa sobre quem seria o maior desse grupo escolhido. Jesus levantou-se da mesa, depôs o seu manto e, pegando numa toalha, cingiu-se. Depois, lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pregou de novo com o exemplo, com obras. Diante dos discípulos, que discutiam por motivos de soberba e de vanglória, Jesus inclina-se e cumpre custosamente o trabalho próprio de um servo. Depois, quando volta para a mesa, comenta: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, pois, que sou senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar-vos os pés uns aos outros. A mim comove-me esta delicadeza do nosso Cristo, porque não afirma: se eu faço isto, quanto mais deveis fazer vós. Coloca-se ao mesmo nível, não coage, fustiga amorosamente a falta de generosidade daqueles homens. Como aos primeiros 12, o Senhor também nos pode insinuar a nós, como de facto nos insinua continuamente. Exemplo debi vobis, deixo-vos exemplo de humildade. Converti-me em servo, para que vós saibais, com coração manso e humilde, servir todos os homens. Frutos de humildade. Quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas, e acharás graça diante de Deus. Se formos humildes, Deus não nos abandonará nunca. Ele humilha a altivez do soberbo, mas salva os humildes. Ele liberta o inocente, que pela pureza das suas mãos será resgatado. A infinita misericórdia do Senhor não tarda em vir socorrer quem o chama com humildade. E então atua como quem é, como Deus omnipotente. Ainda que haja muitos perigos, ainda que a alma pareça acossada, ainda que se encontre cercada por todos os lados pelos inimigos da sua salvação, não perecerá. E isto não é apenas tradição de outros tempos, pois continua a acontecer agora. Ao ler a epístola de hoje,
via Daniel metido entre aqueles leões famintos e sem pessimismo, não posso dizer que qualquer tempo passado foi melhor, porque todos os tempos foram bons e maus. Considerava que também nos momentos atuais andam muitos leões à solta e que nós temos de viver neste ambiente. Leões que procuram a quem possam devorar. Tamquam leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. Como evitaremos essas feras? Talvez não nos aconteça o mesmo que a Daniel. Eu não sou milagreiro, mas amo a grandiosidade de Deus e entendo que lhe teria sido mais fácil aplacar a fome do profeta ou pôr-lhe algum alimento na sua frente, mas não o fez. Preferiu que Abacuque, outro profeta, fosse transportado milagrosamente da Judeia para lhe levar comida. Não se importou de fazer um grande prodígio, porque Daniel não se encontrava naquele poço por mero acaso, mas por ser servidor de Deus e destruidor de ídolos, devido a uma injustiça dos sequazes do diabo. Nós, sem manifestações espetaculares, com a normalidade da vida cristã corrente, com uma sementeira de paz e de alegria, temos também de destruir muitos ídolos, o da incompreensão, o da injustiça, o da ignorância, o da pretensa suficiência humana que volta com arrogância as costas a Deus. Não vos assusteis, nem temais nada, mesmo que as circunstâncias em que trabalheis sejam tremendas, piores que as de Daniel no fosso com aqueles animais vorazes. As mãos de Deus continuam a ser igualmente poderosas e, se fosse necessário, fariam maravilhas. Sede fiéis, com uma fidelidade amorosa, consciente, alegre, à doutrina de Cristo, persuadidos de que os anos de agora não são piores do que os dos outros séculos e de que o Senhor é o mesmo de sempre. Conheci um sacerdote já ancião que afirmava, sorridente de si mesmo: eu estou sempre tranquilo. Tranquilo. E assim temos de nos encontrar sempre nós, metidos no mundo, rodeados de leões famintos, mas sem perder a paz, tranquilos, com amor, com fé, com esperança, sem esquecer jamais que, se for conveniente, o Senhor multiplicará os milagres. Recordo-vos que, se formos sinceros, se nos mostrarmos tal como somos, se nos endeusarmos com humildade, não com soberba, vós e eu manter-nos-emos sempre seguros em qualquer ambiente. Poderemos falar sempre de vitórias e chamar-nos-emos vencedores com essas íntimas vitórias do amor de Deus que nos trazem a serenidade, a felicidade da alma, a compreensão. A humildade animar-nos-á a levar a cabo grandes trabalhos, com a condição de não perdermos de vista a consciência da nossa pequenez e de ir aumentando um pouco mais cada dia a convicção da nossa pobre indigência. Admite, sem vacilares, que és um servidor obrigado a fazer um grande número de serviços. Não te pavoneis por seres chamado filho de Deus. Reconheçamos a graça, mas não esqueçamos a nossa natureza. Não te envaideças, se serviste bem, porque cumpriste o que tinhas a fazer. O sol efetua a sua tarefa, a lua obedece, os anjos desempenham o seu papel. O instrumento escolhido pelo Senhor para os gentios diz: eu não mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Por isso, não procuremos nós ser louvados por nós mesmos, por méritos nossos, aliás, sempre mesquinhos. Humildade e alegria. Livra-me de tudo o que há de mau e perverso no homem. De novo, o texto da missa nos fala do bom endeusamento. Faz ressaltar diante dos nossos olhos
o mau barro de que somos feitos, com todas as suas malvadas inclinações. E depois suplica: Emite lucem tuam, envia a tua luz e a tua verdade, que me guiaram e trouxeram ao teu Monte Santo. Não me importo de vos contar que me emocionei ao recitar estas palavras do gradual. Como é que nos temos de comportar para adquirir esse endeusamento bom? No Evangelho, lemos que Jesus não queria ir à Judeia porque os judeus o queriam matar. Ele, que com um desejo da sua vontade poderia eliminar os seus inimigos, empregava também os meios humanos. Ele, que era Deus e a quem bastava uma decisão sua para mudar as circunstâncias, deixou-nos uma lição encantadora. Não foi à Judeia. Disseram depois seus parentes: sai daqui e vai para a Judeia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Queriam que ele desse espetáculo. Vedes? Vedes o que é uma lição de endeusamento bom e de endeusamento mau? Endeusamento bom. Esperem em ti, canta o ofertório, todos os que conhecem o teu nome, Senhor, porque nunca abandonas os que te procuram. E vem o regozijo deste barro cheio de gatos, porque não se esqueceu das orações dos pobres, dos humildes. Não deis o mínimo crédito aos que apresentam a virtude da humildade como um amesquinhamento humano ou como uma condenação perpétua à tristeza. Sentir-se barro recomposto com gatos é fonte contínua de alegria. Significa reconhecer-se pouca coisa diante de Deus, criança, filho. E haverá maior alegria do que daquele que, sabendo-se pobre e débil, se sabe também filho de Deus? Por que é que nós, homens, nos entristecemos? Porque a vida na Terra não se passa como nós pessoalmente esperávamos e porque surgem obstáculos que impedem ou dificultam a satisfação do que pretendemos. Nada disto acontece quando a alma vive essa realidade sobrenatural da sua filiação divina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que estejam tristes os que se empenham em não se reconhecerem filhos de Deus. Tenho eu repetido sempre. Para terminar, descobrimos na liturgia de hoje duas petições que hão de sair como setas da nossa boca e do nosso coração. Concede-nos, Senhor Todo-Poderoso, que, realizando sempre os divinos mistérios, mereçamos abeirar-nos dos dons celestiais. E pedimos-te, Senhor, que nos deixes servir-te constantemente, segundo a tua vontade. Servir, filhos meus, é o que é próprio de nós. Sermos criados de todos para que nos nossos dias o povo fiel aumente em mérito e em número.